Jogue fora seus livros de day trade agora. Jogue fora aquele seu curso de day trade que te ensinou uma técnica mirabolante aí fora agora. Faça uma lavagem cerebral e esqueça tudo que você viu que te ensinou só técnica sobre day trade. Olá, meu nome é João Homem e eu tô aqui para poder te explicar um pouquinho sobre técnica. É isso que eu vou explicar? Não, vou explicar sobre day trade, mas vou abordar a técnica. Vamos lá, pessoal. Todo mundo que chega no mercado, a primeira coisa que quer saber é qual técnica funciona. A técnica é só mais uma variável. É só mais uma variável do trade, tá? Eu já falei com você algumas vezes que o trade está em risco, retorno e probabilidade. A técnica é a probabilidade, tá? Só isso. Nada mais. Então, por exemplo, se você joga a moeda para cima várias vezes, ou seja, todo pregão, você joga a moeda para cima para saber se compra ou vende, você sabe que a probabilidade é de 50%, né? 50% de dar certo ou errado, né? De você ter um gain ou um loss. Se você sabe que é 50%, você pode ali analisar, né, o range daquele ativo, né, a oscilação daquele ativo no dia ou na primeira hora, ou seja lá como você for definir, e saber, pô, se eu tenho 50% de probabilidade, qual a porção de payoff, ou seja, o risco-retorno, eu preciso ter? Ficou claro? Tipo, se você tem 50% de chance, provavelmente, né, matematicamente, você vai deixar um risco menor, sabe? Um risco menor para um retorno maior. Não é por quê? Porque você tem 50%. Agora, se eu te passo uma técnica, né, que quando acontece isso e aquilo, você tem 70% de probabilidade de ir no seu alvo, de te dar o gain. Bom, com 70% de probabilidade, eu posso deixar o payoff, ou seja, o risco-retorno, mais equilibrado. Isso é muito básico, mas é exatamente isso que você tem que pensar. Você tem a técnica para te voltar à probabilidade. O resto é risco-retorno. O problema todo é que o retorno, normalmente a técnica que passa, né, e aí o retorno é replicar essa perna de alta. Ou então o retorno é alguma coisa em tape reading, tipo a hora que parar a agressão, a hora que o pessoal parar de ir junto. E aí você tem que pensar que a cada momento que você está posicionado no mercado, você está comprando risco. Você está comprando um risco de exposição de tempo ali, que a cada momento que você está lá, alguma coisa pode acontecer. Alguém pode falar alguma besteira numa entrevista, pode ter um terremoto em algum lugar, o presidente pode espirrar sangue, né? Isso das coisas que não são muito prováveis. Mas que é uma coisa provável, alguém pode querer desfazer uma posição, sabe? Você não está sabendo. Alguém pode querer fazer uma posição, você não está sabendo, sabe? Lembra da época da intervenção do Banco Central no dólar, cara? É uma coisa absurda, cara. É cada porrada que eu vou te falar um negócio, né? A época dos tweets do Trump, cara, era uma bagunça no mercado, uma bagunça completa, tá? Então, a cada momento que você está comprado ou vendido no mercado, ou seja, você está posicionado, você está correndo risco. Então, até para definir o seu retorno e o seu risco, ou seja, onde você estopa esse trade, você tem que levar outros riscos em consideração, tá? E aí, cara, você vai pegar a sua técnica que vai voltar à probabilidade, vai medir ali qual a exposição necessária para você conseguir um alvo ok. Porque se na sua porção de risco-retorno você tem que ter, de acordo com a técnica, no mínimo 2 porções de retorno para uma de risco, você vai ter que medir isso aí direitinho, sabe? Pô, se eu tenho que ter 2 porções de retorno para uma de risco para fechar a conta com a probabilidade, cara, você vai ter que medir se esse retorno encaixa ali. Ah, por que pode não encaixar, João? Não sei, talvez você use alguns pontos de referência, por exemplo, e tem um ponto de referência na frente, antes do seu retorno. Pô, então você não pode entrar nesse trade. Ou então, se a sua técnica deixa que você melhore essa relação de payoff, né? Por exemplo, quando o mercado, em vez de ir disparado para o seu alvo, ele começa a retornar, você pode trazer esse payoff para antes, né? Esse retorno para antes do ponto de referência, e aí, cara, você pode buscar esse trade. Eu sei que ficou um pouquinho avançado aqui, tá? Então, leigo talvez não vai entender, mas eu acho que muita gente vai entender o que eu tô falando. É isso. Muito obrigado, te encontro no próximo.